Vamos lá falar um pouquinho então sobre terapia holística. O holismo significa o todo. Então a ideia da terapia holística, a busca que se tem dentro dessas técnicas é de tratar o ser humano de uma forma integral, abrangendo as questões físicas, mentais, energéticas e espirituais. Então envolve-se todo o ser, não só o corpo e a mente. As técnicas holísticas elas têm aparecido e se difundido muito nos últimos anos. Apesar de serem, a maioria delas, muito antigas, hoje elas estão sendo canalizadas por pessoas que estão buscando essa espiritualização, essa conexão com algo superior. Então, eu venho buscando nessa jornada, desde que eu conheci as técnicas holísticas, me aprofundar em algumas especificamente. Quando nós vamos pesquisar um pouco sobre terapia holística, isso é muito abrangente. De alguma forma, a gente até sente um pouco de preconceito, porque envolve questões, às vezes, que vão para o misticismo, para o ocultismo, e nem tudo segue por essa linha. Tem muitas coisas que fogem um pouco da proposta dessa integração do ser. Então, na minha busca, eu me deparei com várias técnicas fantásticas, algumas eu me aprofundei, outras eu absorvi, senti que não era o meu momento, que não seria para mim, e acabei deixando de lado e seguindo e aprofundando em algumas específicas. A minha linha de segmento, de análise, eu digo que é como se eu usasse uma base de trabalho, que é a visão da psicologia transpessoal, que é aquela visão do ser humano que transcende ao aspecto mental. Na visão da psicologia transpessoal, que é essa percepção do ser, eu fui buscando técnicas, exercícios e estratégias para que essa mudança de padrão, esse movimento de autoencontro, que é a proposta da terapia transpessoal, ela fosse mais rápida, mais eficaz e trouxesse mais resultados. É claro que quando a gente fala rápido, não significa que existem transformações que dão salto. Tudo é um processo, mas muitas técnicas facilitam esse encontro, facilitam esse processo de autodescobrimento e de autotransformação. Isso porque, como eu comentei já em alguns vídeos, 95% de nós a gente desconhece. As nossas crenças, os nossos padrões emocionais. Então essas técnicas, elas ajudam a gente a desvendar, a identificar o que está a nível subconsciente, para que a gente possa trazer para a consciência e assim colocar de uma forma mais prática e objetiva o tratamento e a ressignificação de cada um desses padrões. Então, o que se trata com a terapia? Tudo aquilo que de alguma forma incomoda o ser humano. Essas técnicas holísticas, elas sempre trazem um nome de cura. Por exemplo, o Reiki, ele tem como definição cura energética através das mãos. O Theta Healing é a cura através da onda Theta, cura em Theta. Mas o processo de cura não é aquela cura simples que a gente conhece de uma doença ou de algo material. Mas a cura, por exemplo, eu posso me curar de uma dor, eu posso me curar de um trauma, eu posso me curar de uma mágoa, eu posso me curar de um ressentimento que eu tenho de algo que eu não vivi, de algo que eu não fiz, eu posso me curar de alguns bloqueios emocionais que me impedem de viver algumas coisas que eu almejo, ou de realizar ou alcançar alguns objetivos. Então essa é a busca. Esse é o processo de cura que é prometido através das técnicas holísticas, porque todo o processo de cura, ele precisa envolver o querer e a autotransformação da pessoa que está buscando. Então nada acontece de fora para dentro. Dentro dessa perspectiva que eu busco também da visão transpessoal, a gente tem uma análise consciencial e uma base de reflexão que é a vida e os ensinamentos de Jesus. Então, o próprio Jesus foi um terapeuta por excelência e deixou muitos ensinamentos para a gente. E um dos ensinamentos é justamente isso, que a pessoa se cura, a fé das pessoas, ou seja, o acreditar em si, na própria transformação, é capaz de curar e transformar qualquer coisa. Mas aquelas pessoas que não tiveram fé em si mesma, que depositaram simplesmente a confiança em Jesus, pouco tempo depois voltaram a ter os mesmos sintomas ou até mesmo cair nas mesmas tendências que tinham antes do encontro com ele, antes de serem curados naquele processo de encontro. Então, todo o processo terapêutico, ele exige e requer um esforço de quem se propõe a fazer.
Eu sempre digo que a terapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para terapia, porque para que a gente faça esse processo de transformação é necessário autorresponsabilidade, é necessário que a pessoa se comprometa a ser o seu próprio terapeuta, a saber que em alguns momentos ela vai precisar e vai ser extremamente importante acionar a sua própria consciência, a autorreflexão, o autoacolhimento, para que aos poucos ela vá conseguindo fazer qualquer transformação. Então esse é um diferencial da terapia holística. Então, só para a gente elucidar um pouco melhor, didaticamente, a minha base de trabalho se refere à psicologia transpessoal, é como se fosse a minha bandeja, a minha forma. E então, quando eu analiso o problema que a pessoa traz até a sessão terapêutica dentro dessa visão transpessoal, eu escolho qual técnica será mais adequada para o tratamento daquele conflito ou daquela dificuldade. Então são ferramentas, né? Uma hora a gente precisa de um alicate, outra hora a gente precisa de uma tesoura e assim por diante, uma forma simbólica de dizer. Mas de uma forma geral, só é possível curar quem quer ser curado e quem está nessa busca, nesse processo de autocura. E aí sim, qualquer técnica, independente daquela que a gente busque, quando a gente vai com um propósito sincero, o efeito e o resultado são aparentes, são muitas vezes até surpreendentes, dependendo do esforço da pessoa e do quanto ela se enganja no processo terapêutico. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das técnicas que eu escolhi, que eu experimentei para mim, na minha vida, porque isso é extremamente importante. A gente só pode oferecer para o outro aquilo que está pelo menos buscando desenvolver em si. É claro que eu não alcancei todas as curas que eu preciso e que eu almejo, mas o fato de estar buscando isso facilita o processo de transferência ou de auxílio àquelas pessoas que me procuram também. Se você tiver dúvidas, perguntas ou quiser entender mais sobre algum ponto ou algum assunto que não está sendo especificado ainda aqui nos vídeos, pode colocar nos comentários. Assim que possível, eu vou entrar em contato ou faço um vídeo para te responder também. Até lá!